Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Sakai, médico ortopedista, especialista na saúde da coluna vertebral. Bem-vindos de volta ao meu canal sobre a saúde da coluna. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal para que vocês sempre estejam recebendo as novidades que eu estou sempre colocando, pelo menos tentando colocar uma vez por semana aqui para vocês, tá bom? O vídeo dessa semana eu vou falar sobre um assunto que eu também vejo recorrente em diversos fóruns de internet e também os pacientes me perguntam muito. Vou falar sobre as medicações que podem ser utilizadas para os problemas de coluna vertebral. As medicações que podem ser utilizadas para a coluna vertebral se dividem em alguns tipos dependendo dos seus efeitos. Vamos falar primeiro dos medicamentos que podem ser utilizados para a dor, para controlar a dor na coluna. Para controlar a dor na coluna, os medicamentos que são mais utilizados e mais conhecidos são os analgésicos. Por exemplo, a dipirona, o paracetamol, até mesmo o ácido acetil salicílico ou AS, são exemplos de remédios analgésicos que podem ser utilizados para dor na coluna, assim como podem ser utilizados para qualquer tipo de dor. Existem vários remédios de marca com esses nomes genéricos que eu falei, mas basicamente o que fazem os remédios analgésicos é retirar a dor, fazer com que a pessoa sinta menos dor. Existem diferentes potências de remédios analgésicos. Esses que eu falei são remédios de potência mais leve. Existem crescentes potências de remédios e também diferentes mecanismos de ações que os remédios analgésicos podem ter. Então, a dipirona, o paracetamol, o AS seriam o que poderia ser chamado de uma escala 1 de poder analgésico. Eles funcionam para qualquer tipo de dor. E o mais forte, vamos dizer assim, que pode se encontrar em termos de medicações analgésicas, seria a morfina e seus derivados mais próximos, seus derivados sintéticos mais próximos, como a metadona ou a dolantina, né? Que são, então, os remédios analgésicos mais fortes que dentro desta classe. Passando aí pela codeína, passando pela oxicodona, e todos esses remédios são remédios analgésicos e todos esses remédios podem ser utilizados para diferentes tipos de dores. O tramadol também é um exemplo que pode ser utilizado dentro desse espectro de medicações. Outro tipo de medicação que podemos utilizar para controle da dor na região da coluna e também outros tipos de dores são as medicações anti-inflamatórias. Os anti-inflamatórios podem ser divididos em anti-inflamatórios hormonais, como os corticoides, como a dexametasona e outros tipos de cortisona, e também os medicamentos anti-inflamatórios não hormonais, por exemplo, o diclofenaco, o naproxeno, o tenoxicam e alguns mais modernos como o meloxicam, podem ser utilizados para diminuir a inflamação que pode estar ocorrendo na coluna. Um dos efeitos da inflamação é causar dor. Por isso, se você diminui o processo inflamatório, você acaba diminuindo a dor também. O ruim é que o processo inflamatório ele tem uma razão de existir. Ele precisa existir para levar à cura, à cicatrização de alguma lesão. Se você inibe demais o processo inflamatório, você acaba atrasando a própria cura que o organismo está tentando fazer. Então são remédios que precisam ser utilizados com um certo equilíbrio, com uma certa parcimônia. Também porque eles possuem efeitos colaterais maiores do que os analgésicos. Eles podem ter efeitos colaterais na região do estômago, porque eles diminuem a proteção gástrica aos seus próprios ácidos e também podem prejudicar os rins, a função dos rins, podendo levar em casos extremos até a uma falência renal, a uma insuficiência renal.
Depois dos remédios analgésicos e anti-inflamatórios, os mais comuns de serem utilizados são os remédios relaxantes musculares. Isso porque a maioria das dores não são dores somente inflamatórias ou somente por conta de problemas de hernia de disco ou coisas estruturais. As dores têm componentes físicos, emocionais e dentre os componentes físicos existem as coisas inflamatórias, as coisas neuropáticas e as coisas musculares também. Geralmente, todas essas dores na coluna vêm acompanhado também de dor muscular, porque os músculos da coluna acabam se contraindo reflexamente por causa das dores. Então, um relaxante muscular pode ajudar bastante junto com os outros remédios. Nisso, existem vários tipos de relaxantes musculares, o baclofeno, a ciclobenzaprina e outras classes de remédios que podem causar sono ou não, depende da tendência, da propensão de cada paciente. Alguns não causam nada, alguns pacientes não sentem sono nenhum, alguns morrem de sono ao utilizar relaxantes musculares. Então, sempre que for começar a usar um relaxante muscular, eu sugiro que se faça um teste um pouco antes de dormir, para saber se você vai ter realmente muita sonolência ou não, para ver se é seguro utilizar esse tipo de remédio depois durante o dia, se você for dirigir ou operar algum tipo de máquina, para ter completa segurança. Outra medicação que é muito utilizada para os problemas de coluna são as medicações contra as dores neuropáticas, que são as dores que são causadas pela compressão do nervo ciático ou de alguma das raízes nervosas que saem de dentro da coluna. As dores neuropáticas podem ser controladas com medicações que tradicionalmente servem para convulsões. Só que nas doses usuais para a coluna, elas acabam diminuindo a atividade do nervo que está irritado ou que está comprimido e por isso acaba diminuindo as dores desse tipo, dor neuropática, dor de compressão nervosa. Dentre esses remédios existem a gabapentina, a carbamazepina e também, mais moderno, a pregabalina. Enfim, existem também algumas medicações que podem ser utilizadas para as dores crônicas, principalmente na coluna ou outras dores no corpo que podem estar acometendo há muito tempo, que são os antidepressivos. Como eu falei agora há pouco, as dores geralmente têm mais do que um fator que somados levam a causar dor, né? Toda dor existem vários tipos de aspectos, vários tipos de pontos de vista. As dores têm um lado emocional para todo mundo, para todas as dores. Algumas pessoas têm menor componente emocional em suas dores, outras pessoas têm maior, mas toda dor carrega em si um componente emocional. Os antidepressivos vão agir diminuindo a sensibilidade desse componente emocional da dor. Então, fazendo com que o limite de agressão que começa a causar dor, que a pessoa começa a sentir a dor, aumente. Então, uma dor que antes passava desse limiar e começava a incomodar, começa a não passar mais, porque o limiar de dor aumentou. Então, a pessoa, apesar de estar com o mesmo problema, apesar de estar com a mesma dor, acaba por sentir menos ou mesmo não sentir a dor, porque o limiar aumentou. O limite que é aceitável para aquele organismo acabou aumentando por conta do uso de antidepressivos. Claro que não se pode utilizar antidepressivos sem orientação médica, porque eles causam bastante alterações, também bastante efeitos colaterais importantes. Então é preciso que o seu médico esteja controlando o uso desses antidepressivos para que não tenha outros tipos de problema, como por exemplo, problema de confusão mental, problema de sonolência e outros problemas cognitivos possíveis de acontecer. Eu vou ficando por aqui dessa vez. Curtam o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para que essas informações cheguem sempre para você e para cada vez mais gente. Compartilhem e visitem o meu site na internet. O endereço está passando aqui embaixo, na parte inferior do vídeo, para que vocês tenham acesso a outras informações, também tenham acesso às minhas outras redes sociais e também tem meu telefone, tenho a região para mandar
mensagens com críticas, sugestões ou dúvidas, para eu sempre estar tentando melhorar a comunicação aqui com vocês. Até a próxima, muito obrigado pela sua atenção, tchau, tchau.